Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você participar semanalmente através das nossas publicações. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Marcas da Vida Cristã. Exposições sobre as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João. Hoje, na lição de número 5, o tema será a marca da obediência. Após falar da necessidade do abandono do pecado, o apóstolo segue exortando sobre a obediência. Para ele, a evidência do conhecimento de Jesus e da salvação verdadeira é a obediência. Logo, o servo de Deus não pode ser desobediente. Portanto, a obediência é a prova objetiva da salvação. E o apóstolo novamente estabelece uma conexão com aquilo que ele ouviu do próprio Jesus e relata em seu evangelho. O comentário do Novo Testamento Barclay diz que o mundo antigo falava muito do conhecimento de Deus e de permanecer em Deus. E é importante que vejamos onde reside a diferença entre o mundo pagão, com toda a sua grandeza, e o judaísmo e o cristianismo. Conhecer a Deus, permanecer em Deus, ter comunhão com Deus, foi sempre uma busca do espírito humano. Agostinho tinha razão quando dizia que Deus fez os homens para si mesmo e que estariam inquietos até encontrar seu descanso nele. Podemos dizer que no mundo antigo havia 3 linhas de pensamento com relação ao conhecimento de Deus. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 3 ao 7. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de mais uma vez estudar a tua palavra. Nos ajuda não somente a conhecer a tua palavra, mas obedecê-la. É a oração que eu faço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O comentário bíblico Beckham diz que no capítulo 1, confessar e andar na luz por parte do homem, em conexão com o perdão e a purificação por parte de Deus, resultava em comunhão com Deus, com Cristo e com os santos da igreja. No capítulo 2, o resultado da obra restauradora de Cristo é conhecê-lo. Para os gregos, o conhecimento da realidade máxima vinha por meio da contemplação racional. Para os gnósticos, ela vinha como resultado de uma experiência mística. Para João, o conhecimento máximo é o conhecimento de Deus em Jesus Cristo e que pode ser obtido pelo processo de ser salvo do pecado. Aqueles que desfrutam da comunhão com Deus também o conhecem e obedecem. O apóstolo escreve que para que saibamos que estejamos certos que o conhecemos. João começa os versos 3 e 4 com uma afirmação muito profunda. Por um lado, a prova da salvação por meio da presença do Espírito Santo pode ser, de alguma maneira, considerada subjetiva, visto que cada um precisa examinar a si mesmo. Por outro lado, ele apresenta a obediência como prova externa e objetiva da salvação. Em um mundo relativizado, polarizado e profundamente influenciado por filosofias do engano, obedecer
fielmente a palavra pode parecer algo retrógrado. No entanto, é justamente por isso que o texto sagrado se faz tão atual, pois a cultura pós-moderna tenta diminuir o valor da doutrina e alguns tentam atualizá-la. Mas o que mantém a vida cristã em evidência em um mundo sem identidade é justamente a lealdade de cada discípulo aos mandamentos do Senhor. Para João, o conhecimento máximo é o conhecimento de Deus em Jesus Cristo. Obedecer é ter consciência de que não pertencemos mais a este mundo. Somos cidadãos do reino de Deus. E nele, a sua lei e seus princípios são superiores à lógica do mundo. Por isso, o apóstolo nos lembra que o reconhecimento do verdadeiro cristão não está meramente na sua roupa, no seu discurso, no seu partido político ou em sua oratória. O que marca o verdadeiro discípulo de Cristo é a obediência. Vamos ler a Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. O comentário bíblico Beckham diz que aprendemos a perceber mais e mais claramente que o nosso conhecimento é genuíno por intermédio dos seus resultados permanentes na disposição crescente para obedecer. Esse conhecimento está vinculado à comunhão, que é o resultado de participar da vida em Cristo. Em seu evangelho, João diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se guardamos os seus mandamentos, passamos por um teste que valida nosso conhecimento de Deus. 2 outros testes são sugeridos mais tarde. Isto não quer dizer que cada homem que guarda a lei de Deus seja cristão. Muitos observam os princípios cristãos de vida porque eles são certos e prometem as maiores recompensas às pessoas honestas, porque a honestidade é a melhor política. Isso quer dizer que as afeições são estabelecidas sobre os preceitos morais do Evangelho e assim torna-se a base da obediência às leis de Deus. O homem no pecado vive na desobediência e o filho verdadeiro busca obedecer fielmente e integralmente à palavra. Podemos então compreender que obedecer é colocar a palavra de Deus em prática, vivendo sob a sua orientação e princípios. Caso contrário, afirma o autor da carta, é mentiroso e a verdade não está nele. João se utiliza de um conjunto de palavras repetidas vezes com a finalidade de mostrar que aqueles que nasceram de novo são obedientes. Nessa epístola, ele utiliza saber ou conhecer cerca de 40 vezes e guardar cerca de 10 vezes. Para o apóstolo, os discípulos não podem ser pessoas ignorantes quanto aos mandamentos. Isto é, eles precisam saber e conhecer a vontade de Deus. E mais do que isso, precisam guardá-la. Podemos pensar em 3 níveis de relacionamento com a palavra que irão resultar em níveis de obediência. De maneira ilustrativa, vamos ver. O primeiro é aquele grupo que sabe o que está escrito, ou acredita saber. E sua relação com os mandamentos geralmente é fruto da sua audição, resultado do que ouvem nos cultos, nas mídias sociais, em classes de treinamento, entre outros. O segundo grupo são conhecedores. Esses já dedicam um pouco mais de tempo aos mandamentos. Alguns conhecem o contexto histórico, o pano de fundo. Outros têm um nível mais avançado de hermenêutica e interpretação bíblica e diversas ferramentas. O terceiro grupo são aqueles que guardam os mandamentos. O termo grego tereo significa atender cuidadosamente,
Ou seja, guardar a palavra é muito mais do que um conhecimento baseado no cognitivo e na razão, como ensina o salmista, guardar no coração para não pecar contra Deus. Vamos ler a Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. O comentário bíblico Beckham diz que este versículo é o oposto ao versículo 4, onde ele chama de mentiroso, pois todo o seu caráter é falso. Para João, a verdade como um princípio não se encontra nesse homem e por isso não pode regular toda a sua vida. O versículo 4, por sua vez, é oposto ao versículo 3, pois mostra que o conhecemos por causa da obediência. Isto se opõe ao gnosticismo, que se preocupava com os predicados intelectuais. O cristianismo, por sua vez, exige conduta moral. Obedecer à palavra é mais amplo do que mandamentos, pois inclui toda a revelação da vontade de Deus. Querido irmão, é através do conhecimento profundo da palavra e de sua prática diária que a vida cristã é desenvolvida e aprimorada. Devemos conhecer os mandamentos e guardá-los em nosso coração, a fim de que não nos tornemos presas fáceis para os falsos mestres de nosso tempo. A epístola nos lembra de algo muito sério. Nossas ações devem estar de acordo com o nosso discurso. Para isso, João usa outra palavra de sua preferência, permanecer, relacionando-a com as palavras de Jesus em João capítulo 15, verso 4 ao 10. E lembrando-nos que devemos vivê-la como Cristo viveu. Há uma máxima que ensina que contra fatos não há argumentos. Portanto, a nossa vida cristã deve ser exemplar para que nossas atitudes evidenciem nosso caráter de Cristo. Vamos ler a Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O comentário do Novo Testamento Champlin diz que o termo grego, aqui traduzido por seguirdes, poderia ser traduzido por seguirdes por sobre. Isto nos transmite a ideia de seguir de perto. Devemos estar bem atrás de Cristo a fim de não perdermos a sua trilha. Cristo é o escritor-mestre cujo documento deve ser copiado, mas é também o guia cuja vereda deve ser seguida de perto. Essas são as duas metáforas usadas por Pedro. O próprio Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você pode conferir isso lendo em Mateus capítulo 16, versículo 24. Nas páginas do Novo Testamento, portanto, o ato de seguir a Cristo necessariamente inclui a cruz. O próprio Pedro dera antes um mau exemplo seguindo a Cristo de longe. Mas agora ele nos mostra qual é a verdadeira exigência do Evangelho: seguir bem de perto o exemplo deixado por Cristo. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre a importância de um cristão viver de maneira obediente à vontade de Deus. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, verso 14 ao 21, Paulo ensina que devemos viver obedientes a Deus, dando assim bom testemunho. Pedro ensina que a obediência leva ao amor fraternal, em 1 Pedro 1, 22. E acrescenta que é melhor sofrer por fazer o bem do que desobedecer, em 1 Pedro 3, 8 ao 17. Dessa forma, percebemos claramente que obedecer não é apenas um discurso correto, mas deve ser evidenciado com uma conduta correta em todas as circunstâncias. Por fim, o comentário do Novo Testamento Champlin diz que nossa vida espiritual é vivida através do Espírito Santo.
a nós é conferida a mesma forma de vida espiritual que Deus tem. E isso envolve irresistivelmente a sua forma de conduta moral. Quando vivemos o tipo de vida moral de Deus, então estamos andando como verdadeiros crentes. Nosso andar deve ser modelado segundo a conduta de Cristo. Ele era santo e justo e saiu por toda parte fazendo o bem. Cristo deixou o mais sublime exemplo possível para os homens, mostrando como nós devemos devotar a nossa missão divinamente determinada, obedecendo aos mandamentos de Deus. Martinho Lutero observa que não nos cumpre imitar a Cristo ou andar como Cristo, por exemplo, como ele andou sobre as águas, mas a sua maneira ordinária de caminhar, de viver, de andar. Assim também devemos buscar a santidade e a bondade, ainda que não possamos praticar coisas maravilhosas conforme ele fez. Jesus nos prometeu um fardo leve e suave. Ou seja, obedecer para o cristão não é carregar um fardo pesado sobre os ombros, mas viver livre do legalismo, desfrutando de uma vida abençoada porque está de acordo com a vontade do Senhor. Os mandamentos são princípios que direcionam nossas vidas. Sem eles, a vida se torna um caos, mas obedecendo, seguimos por um caminho seguro na presença do Senhor. Para pensar e agir, pensando sobre obediência, qual tem sido o seu nível de relacionamento com a palavra? Suas condutas revelam um caráter transformado pelo Espírito Santo ou ainda estão cheias da marca do velho homem? Quanto tempo você tem dedicado em saber, conhecer e guardar os mandamentos? Por fim, você pode sinceramente afirmar que é um filho obediente? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 5 e o tema foi a marca da obediência. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos vocês que nos assistam, nos acompanham, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir a lição acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.